Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai apresentar os cadernos de projeto aqui do nosso escritório. Se você já é nosso cliente, você já teve essa apresentação, você já sabe como é que se dão, né, cada uma dessas fases de projeto. E se você ainda não é cliente aqui do escritório, você vai aprender o caminho das pedras, que vai ser justamente esse caminho entre o projeto e a obra concluída. Lembrando, nós somos aqui um escritório de projetos de arquitetura, não executamos ou gerenciamos qualquer tipo de obra, tá bom? A gente indica parceiros, logicamente, mas a gente fica no máximo ali na fiscalização de obras. Então, vou mostrar aqui para vocês o caminho, né? Já que a gente trabalha com prestação de serviço, muita gente fica com dúvida, né? Vou contratar vocês, vou receber o quê? Então, vamos dar o mapa da mina aqui. Primeira coisa, esse daqui é um slide de resumo. Eu acredito que vai ficar mais fácil para a gente verificar as questões graficamente depois. Na nossa primeira conversa com os clientes, quando eles chegam pelo WhatsApp ou pelo e-mail, primeira coisa que a gente vai pedir para eles, o programa de necessidades, a gente vai pedir a topografia do terreno para a gente verificar a morfologia e vai entender um pouco dos desejos, né, dos clientes, se é uma casa para morar, se é uma casa de final de semana e também conversar um pouquinho a respeito do potencial do lote e ter exatamente a reunião que a gente está tendo aqui hoje, gente. E aí, após essa reunião de briefing, a gente vai ser capaz de elaborar uma proposta comercial e iniciar a etapa de estudo preliminar. Gente, aqui no escritório a gente é 100% by the book. Sempre tem um contrato de prestação de serviços, que vão estar lá as obrigações, os nossos prazos em relação aos clientes e também a gente faz emissão, né, das notas fiscais de cada parcela. Enfim, aqui a gente joga 100% dentro das 4 linhas. E aí a gente tem 2 conversas iniciais para iniciar essa etapa de estudo preliminar. É onde a gente faz a concepção da casa, né? O que a gente vai fazer? A gente gosta de visitar o terreno. Quando a gente está falando de terrenos aqui em Belo Horizonte ou na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente faz uma visita em loco, né, ao lote, juntamente com os clientes para conversar sobre aquilo que eles imaginam, sobre aquilo que eles pensam, sobre aquilo que eles estavam querendo, sobre também as nossas primeiras impressões em relação ao lote. A gente quer entender a vista, quer entender a relação com vizinhos, quer entender a relação de acesso, né, em relação à rua. Então, a gente vai avaliar tudo isso para a gente, né, poder seguir em frente. A gente tem uma segunda reunião, que é uma reunião de projetos de referência. A gente gosta de ver com os clientes o que eles gostam, o que eles não gostam. Então, muitos casais ficam aí trocando print de Instagram, de Pinterest, e a gente quer entender um pouco melhor, né? Por exemplo, teve um cliente que odiava parede vermelha, então não podia ter uma parede vermelha, o outro não gostava de uma parede mostarda, né? O outro não gosta de pedra natural na fachada. Enfim, a gente vai sempre avaliar caso a caso para entender exatamente o que o cliente está querendo, imaginando. E esse estudo é muito daqueles cadernos que vocês veem aqui no nosso canal do YouTube. É um caderno muito vasto, de 50 a 70 slides, com imagens fotorrealistas, diagramas explicativos, né? Estudo de insolação, estudo de medidas, e tudo isso já vai atender a legislação, tá? A gente vai falar um pouquinho melhor dessa parte da legislação na parte de anteprojeto, mas a gente gosta, né, já nessa etapa, a gente já segue qualquer norma de construção vigente nos condomínios, qualquer código de obra ou lei de uso e ocupação do solo vigente também no município, tá? E aí, os clientes têm direito a uma revisão completa desse projeto, tá? Então a gente pega um tempo extenso, desenvolve esse caderno, desenvolve as imagens 3D de cada um dos ambientes para a pessoa realmente se sentir dentro e fora de casa. E aí, né, o cliente fica um tempo com esse material para ele poder digerir, conversar com aquele amigo que já construiu, com o pai, a mãe, enfim, né, com pessoas aí que já têm mais experiência na área, né, ou às vezes até com colegas, né, que já têm algum tipo de experiência também, ou são ligados a essa área, para a gente realizar o ajuste necessário para seguir com as demais etapas, tá? E aí, né, após a aprovação dessa primeira etapa, a gente vai seguir para o anteprojeto e o projeto legal, tá? Então, o que a gente faz nessa etapa de anteprojeto e projeto legal? Aquele projeto 3D bonitão que vocês viram, ele é transformado em 2D, justamente para análise, né, do pessoal, tanto do condomínio quanto das prefeituras. O rito é sempre esse, tá, gente? O condomínio fechado tem administração, eles realizam a verificação dos projetos, depois esse projeto, né, após carimbo e assinatura do condomínio, ele é encaminhado para as autoridades municipais. Tá? Então vocês vão ver que é um projeto aí bem preto e branco mesmo, né? Não tem muita firula, realmente é justamente para essa análise dos órgãos competentes, né? Para a posterior emissão desse alvará de construção. Em alguns condomínios, por exemplo, alguns condomínios rurais, essa fase ela nem chama de projeto legal, né? Nem é chamada de projeto legal, ela é chamada de anteprojeto, que a gente vai lançar as bases, né, iniciais aí de arquitetura, como se fosse um pré-executivo, para a gente poder ter envolvimento também dos projetos complementares, tá? Então, por fim, a gente chega na etapa de projeto executivo e detalhamento. Gente, o que é isso? É o projeto que vai servir tanto para orçamento
quanto para a execução dessa obra, né? Vão ser aquelas pranchas que vão ficar lá nas paredes. E aí, a gente tem que ter nessa hora, né, o envolvimento com certeza das disciplinas de engenharia, tá? Ou elas acontecem na parte de anteprojeto, ou elas acontecem agora, né, na etapa de executivo. Então, o que a gente vai ver, né? A gente vai ter que ter envolvimento no mínimo de 3 disciplinas, ou qualquer outra disciplina que vá ser necessária aí na sua casa, porque a gente sempre pede o estrutural, o elétrico, o hidrossanitário. Tem uma empresa que trabalha com a gente indica, né, para trabalhar e tudo mais conosco, mas a gente não está preso, essa empresa também, né? Então os clientes também podem realizar os outros orçamentos. A gente indica empresas pelo sucesso do trabalho juntamente conosco, né? Caso contrário, a gente não indicaria. Eles lançam as bases de estrutura, elétrico, hidrossanitário, tem gente que quer fazer instalações de gás, tem gente que quer instalações de ar-condicionado, de automação, a gente vai analisar isso tudo, porque eles mandam um checklist, né? Essa hora que os clientes gostam de prever os sistemas, né? Por exemplo, energia fotovoltaica, boiler, né? O aquecimento da água através da energia solar também, enfim, tem diversas maneiras aí, diversos sistemas que os clientes querem prever, e é justamente nessa hora do envolvimento das disciplinas complementares que a gente vai conseguir, né, ter a previsão desses sistemas. E aí o que a arquitetura vai fazer? Vai pegar essas bases da engenharia, jogar na arquitetura e ver se está tudo batendo, né? Se não tem um pilar fora do lugar, se não tem uma prumada ali atrás da cama, se a gente está com o número correto de circuitos, de interruptores. Então a gente faz uma análise geral mesmo para a gente poder seguir adiante, tá? E aí, estando tudo certo, né? A gente vai, logicamente, anteriormente, né, emitir um relatório de compatibilização, pedir as alterações para os complementares, bater a bola com eles e depois lançar isso na arquitetura para lançar as bases finais aí do arquitetônico, que é planta de alvenaria, planta de forro, especificação de piso, parede de teto, desenhos básicos de marcenaria, marmoraria, enfim, a gente vai, né, detalhando esse projeto aí de uma maneira que fique bem fácil aí para a obra civil acontecer. E a gente tem 2 etapas opcionais aqui, gente. Uma etapa é o projeto de interiores, né, que é tudo aquilo que não é obra civil, né? Então é adorno, mobiliário, tapete, cortina. A gente acompanha os clientes nas lojas, né, para a gente poder fazer a escolha ali do sofá, né, da cadeira, escolher tecido e tudo mais. Então essa é uma etapa que normalmente os clientes nos contratam ao final da obra, né, quando já está ali nos finalmente da obra. Eles contratam a gente para de interiores e também a gente deixa na nossa proposta o opcional também de fiscalização de obras, que é a gente estar lá, né, na obra mesmo, vendo toda a questão lá de trabalho da empreiteira, né, da construtora que está executando o projeto, e a gente está verificando, né, se a obra está seguindo o projeto, né? Então, às vezes tem uma demanda lá de paginação de piso, né? Às vezes uma questão de esquadria, às vezes uma questão de arremate ali que a gente tem que resolver em loco. Então, o cliente pode nos chamar, né, e pagar um valor por hora em loco, né? Então, fica uma questão mais sob demanda. Era um valor que a gente embutia antigamente nas nossas propostas comerciais para a gente visitar quase que mensalmente ou semanalmente as obras, mas acabava que onerava demais o cliente, então a gente deixou mais sob demanda, porque hoje em dia o pessoal usa muito também o WhatsApp, né, vídeos e tudo mais, para a gente poder dar a assessoria, né, necessária. Gente, então, beleza. Ah, Daniel, não sou de BH, o que eu faço? Né? De todas essas etapas aqui, a gente não consegue realizar somente a fiscalização de obras e o projeto de interiores, porque são questões que precisam da nossa presença, né? Então a gente tem projetos em Mato Grosso, tem projeto em São Paulo, no interior de São Paulo. A gente não consegue realizar essas 2 etapas, mas o restante é igual. A não ser na etapa de estudo, a gente também não consegue visitar o lote, né? Então a gente pede, né, um levantamento fotográfico do terreno aos clientes, né, um vídeo, né, enfim, passeando ali pelo condomínio, entendendo as questões de confrontantes do terreno, né? Mas a topografia já está um bom norte para a gente, né? Então por isso que a gente atende o país todo, né? Mas tirando essas 2 etapas aqui, o restante a gente consegue atender 100%, até porque a maior parte das prefeituras, após a pandemia, né, passaram a aceitar o protocolo digital também, né? Então tem um protocolo online para a gente poder realizar tanto enfim, né, a entrega de documentação quanto o acompanhamento das alterações, né, uma análise aí feitas, né, pelos órgãos competentes. Tá joia? Gente, então ficou só burocracia aqui, vamos para a parte gráfica da história. Então, gente, primeiro estudo preliminar. Então, antes da gente conversar, eu já vou pedir topografia, já vou pedir programa de necessidades, etc. E depois dessa conversa aqui, a gente vai, né, de contrato fechado, a gente inicia a etapa de estudo preliminar. E aí, primeira coisa que a gente analisa é sempre a questão do levantamento topográfico. Então, a gente vai olhar o que na topografia, né? A gente vai olhar, aqui é um terreno em declive,
com área de 2.100 metros quadrados, tem vizinhos não construídos, tem uma questão de vista bonita para os fundos, o norte se dá, né, na fachada lateral esquerda, ali a relação com a rua frontal, enfim, a gente vai olhando, né, cada uma dessas questões. E é interessante também analisar a topografia para a gente evitar custos desnecessários. Então, vou deixar a casa térrea, mas ela vai flutuar mais de 4,5 metros ali na ponta. Isso daí vai gerar um alicerce muito pesado, muito caro, desnecessário para a casa. Então, a gente vai, né, tentar realmente minimizar esse tipo de coisa, né, analisando a topografia e também vendo o melhor ponto de acesso de veículos, o melhor ponto de acesso de pedestres, o melhor ponto de acesso de serviço, enfim. A gente vai analisar essas questões todas e também os limites altimétricos, né? Por exemplo, o condomínio Boa Vista, que é o condomínio desse lote aqui, ele tem um limite altimétrico, se não me engano, de 9 metros de altura ponto a ponto no terreno natural. Então, eu não posso passar de 9 metros. Então, aqui onde eu estou no terreno aqui embaixo, né, ele também tem essa questão. Então, a gente sempre tem que analisar tudo isso, né, quando a gente recebe as primeiras mensagens aí do cliente, né, e também o levantamento topográfico. E aí, né, a gente também faz o levantamento fotográfico do terreno, que é quando a gente visita o terreno, juntamente com o cliente. Então, a gente vai confirmar alguma das informações. É um terreno que tem uma vista aí para a Copa das Árvores, é um terreno mais alto que tem vista para o condomínio, a gente consegue ver parte ali da serra. Então, essa questão da vista para esse ponto era uma questão muito importante para o cliente. Uma outra questão era que a gente tinha alguns indivíduos arbóreos ali para o fundo. E Nova Lima, a gente sabe que a questão ambiental é uma questão muito forte, porque é uma cidade que é uma cidade muito rica, né, Nova Lima, mas por conta da mineração, por conta da exploração, né, dessa parte ambiental. Então, toda a questão ambiental em Nova Lima é uma questão muito sensível, né? Logicamente é muito sensível. Então, a gente evita, né, que o projeto tem que ter uma interface muito complicada na Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente tinha indivíduos arbóreos aqui ao fundo do lote e a gente quis trazer eles para o projeto, né? Então, vamos manter eles ali, vamos deixar a casa um pouquinho mais centralizada ali para a gente não invadir essa área e não ter que solicitar uma supressão desses indivíduos aí, o que poderia aumentar muito o prazo de aprovação desse projeto, né? Estou falando em específico, né? Uma situação particular aí de Nova Lima, né? Brumadinho, onde a gente tem questões ambientais que são mais sensíveis, né? E elas têm, né, motivo para ser tão sensíveis assim. E aqui bem no centro a gente já tinha verificado na topografia que a gente recebeu que a gente tinha um platô natural. Então a gente implantou a casa justamente aí. Para a direita ela passa a ter vista, para a esquerda os indivíduos arbóreos estão mantidos e a gente implantou a casa bem aí no meio. Então ficou super legal, super interessante. A gente teve um período de aprovação muito rápido, né? Muito fácil aí para o projeto. Então apesar de ser um lote com um declive aí transversal, né? Que é um lote em esquina, ele chega a ser um aclive e também um declive. Então, ele foi bem interessante justamente por isso, né? A gente tinha um acesso praticamente de nível aqui também em relação à rua, tá? Então, tudo isso, gente, analisamos na topografia e confirmamos na visita ao terreno, né? E nas fotografias, né? Se for um projeto à distância, a gente confirma nas fotografias. E aí, vamos para a etapa de conceito, gente. A etapa de conceito é muito importante porque é quando a gente tem aquelas reuniões iniciais e a gente quer entender o quê? Tudo que o cliente quer, imagina, sonha para casa, mas a gente junta com o know-how do escritório, né, com a nossa experiência aqui de mais aí de 10 anos trabalhando nessa área, para a gente poder atingir, né, o melhor projeto de casa possível para os clientes. Então, a gente vai sempre trabalhar a 4 mãos. Então, vamos mostrar aqui uma questão de desenvolvimento de projeto. A gente gosta de desenvolver os projetos com diagramas, mostrando de uma forma um pouquinho mais lúdica aqui para os clientes como as coisas se dão. E aí, né, a gente tem aqui os afastamentos laterais, né, de 2,5 metros, afastamento de fundos de 3, afastamento frontal de 8, né? Então a gente sempre vai pegar o pior afastamento, tá, gente? Tudo que for mais restritivo é o que está valendo. Então, se a gente tem as normas de construção do condomínio Boa Vista, que exigem isso, e essas restrições são maiores do que o município de Brumadinho exige, a gente vai utilizar as restrições do condomínio. Caso tenha algum afastamento da Prefeitura de Brumadinho que seja maior do que o exigido nas normas de construção, a gente vai usar os parâmetros da lei de Brumadinho. Então, por exemplo, se a gente tivesse, por exemplo, um afastamento lateral de 3 metros necessário por Brumadinho, um afastamento de normas de construção do condomínio de 2,5 metros, a gente utilizaria o afastamento lateral de 3, né, que é o afastamento mais restritivo. E se o afastamento frontal, né, nesse caso, isso é até real, o afastamento frontal exigido pela Prefeitura de Brumadinho era de 5 metros, mas o condomínio Boa Vista exige 8. Então, como é exigido 8, né, a gente está aí com essa questão de 8 metros aqui, tá? Então, a gente sempre vai analisar ponto a ponto, né, na legislação e nas normas de construção, o que é mais restritivo. E aí a gente vai montando a casa, né?
E a gente gosta de montar a casa justamente assim, gente, com diagramas, né, tirando o telhado para que os clientes consigam ver lá dentro, né. Esse projeto aqui vocês já devem ter cansado de ver aqui no canal, é o projeto da Residência Boa Vista, e a gente mostra aqui alguns detalhes, né. É uma casa de 2 pavimentos agora, com sala integrada, né? Então já é possível ver o layout, né? A cozinha americana, a área de apoio e serviço, as 2 suítes no andar inferior, sendo essa a suíte master, o deck que circunda a casa, gerando acesso de serviço, acesso da suíte em relação à área de lazer, a parte toda aqui, né? Do bangalô, do tocheiro, o acesso, né, de veículos através da rampa e também o acesso de pedestres. E a planta também do segundo pavimento, né? Então, pegou, subiu a escada e tem o acesso às 3 suítes, né? As 3 suítes idênticas aqui no andar superior e um terraço sobre as suítes inferiores aqui também. Tá? Então, através disso, a gente consegue, né, desenvolver o projeto da melhor maneira possível e os clientes também podem ter a ideia geral, né, desse projeto aí de uma maneira um pouquinho mais lúdica, né, porque desenhos técnicos são para leitura dos engenheiros, dos arquitetos, né, e dos demais profissionais envolvidos aí na execução, né, e na construção da casa. E aí os clientes também recebem o estudo de medidas, né? Então seria a planta, né? Como vocês estão vendo aqui, a planta baixa da casa, só que ela com medidas de largura e profundidade de todos os cômodos e também o memorial de áreas construídas. Então os clientes podem saber, né, a metragem de área construída da casa, qual que é o tamanho de cada um desses cômodos. Então eles conseguem avaliar, não, Daniel, meu banheiro da suíte master ficou menor aqui do que da minha casa hoje. Eu vou querer uma suíte maior, né? Vou querer um banho de suíte maior. Não, a cozinha ficou apertada, não gostei do tamanho da ilha. Então, eles vão ter, né, acesso a essas informações para poder gerar, né, o ajuste necessário para a gente seguir adiante. Né? Então, por isso que é tão importante essa etapa. A planta aqui está sem medidas porque é uma planta geral, né? É uma planta que eu faço uma apresentação para diversos clientes ao longo das semanas. Então, a gente, né, retirou, né, as informações aqui de medidas, né, justamente por conta, né, dos direitos autorais aí respectivos ao cliente. Mas vocês vão receber aí, né, caso venha a contratar o escritório no futuro, as plantas baixas, né, com cada uma das medidas aí para a gente poder seguir adiante, tá? Gente, então, direito à revisão completa, né? Então, essa hora, né, de analisar mesmo as medidas e também analisar o quê? Analisar as imagens, né, externas e internas da casa. No escritório, a gente trabalha sempre com imagens externas, né, da casa, simulando fachada, tá vendo? Então, essa casa, né, tem 2 pavimentos, um brise, né, no padrão madeira no andar superior, muita pedra no andar inferior. Então, tudo isso remete às referências enviadas pelos clientes, tá, gente? Então, a gente não tira da nossa cabeça, né? A gente propõe, né, muita coisa, mas a gente não tira nada da nossa cabeça. A gente segue, né, arrisca o programa de necessidade, sugere melhorias a esse programa e segue adiante com o desenvolvimento de projeto. Tá vendo? Então, imagens noturnas também, tá vendo? E a casa fica a cara dos clientes. Por exemplo, esses clientes gostam muito de bege. Então, tudo, né? Eles queriam um tom mais bege. As referências que eles encaminharam também. Tinha essa questão do forro, né? De madeira, com as vigas passando. Essa questão toda aí das cores, dos móveis. E a gente se adianta, né? A gente brinca que é quase um prédio de interiores. Por quê? A gente já mostra para o cliente a casa mobiliada. Então, aqui é uma sala de estar, um sofá grande, 2 poltronas, um rack. Então, não é aquela apresentação que apresenta uma casa vazia, né, igual um apartamento que você acabou de comprar, mas sim a casa toda revestida, com implantação, com layout, com tudo, né? Então você já consegue realmente se sentir dentro da casa. Como a gente tem muita atenção nesses primeiros contatos com os clientes, né, tanto na reunião de briefing quanto na reunião de referências após o fechamento de contrato, normalmente a gente acerta até na questão, né, de layout, de cores, né, de estilo mesmo dos clientes por conta disso. Aqui uma outra simulação, né, mostrando a varanda ali da parte externa, a parte de churrasqueira, né, a parte toda aqui do gourmet com bancada, uma mesa externa, aqui a passarela que vai dar acesso à suíte master nesse ponto, tá vendo? Uma simulação aqui da suíte master, né, que vai ter a vista mais bonita ali da Serra da Moeda. E também, né, os clientes também vão receber um vídeo, né, que é um tour virtual pela casa. Então, a gente tem aqui, né, esse aqui é o tour pela residência KR, né, mas os clientes, né, sempre vão receber aí um tour virtual para que eles possam acessar, entender tudo aquilo, né, que a casa representa, tudo aquilo que a gente está planejando para eles justamente. Mais um material também, porque a gente sempre pensa, né, a gente sempre pensa no quê? A gente pensa o cliente é leigo, né, o cliente não é um profissional, um técnico da área. Então a gente tem que tentar se aproximar mais da linguagem, para que ele entenda, tá vendo? A ligação com a parte da escada, com a sala de estar, as circulações, né? Entender o layout geral. Então a gente também encaminha, né, um vídeo, né, para os clientes para que eles possam analisar com calma esses projetos.
Se você quiser ver mais desses tours, né, virtuais 3D que a gente encaminha aos clientes, pode ir na nossa lista, né, de tours virtuais 360, que a gente tem muito mais vídeos por lá. Vamos seguir. E aí, gente, a gente tem um ajuste geral da primeira etapa. No contrato, a gente tem uma revisão completa, tá, do projeto. Então, pode chegar ao ponto do cliente falar assim, Daniel, você apresentou isso tudo aqui, né? Vocês só se apresentaram isso tudo aqui, mas a gente não gostou. Vamos começar do zero? Vamos começar do zero, a gente começa do zero. Isso nunca aconteceu, graças a Deus, mas já teve questões dos clientes assim, não, quero um ajuste, né? Quero trocar o projeto, quero mudar o tipo de implantação, né? Então, a gente vai realizar, né, esse ajuste necessário e com a aprovação, né, desse ajuste necessário, a gente vai seguir para a etapa de projeto legal, né, e anteprojeto. E o anteprojeto ele acontece principalmente quando a gente não tem uma aprovação necessariamente, né, não uma aprovação de um projeto legal dentro de algum órgão, né, seja um condomínio, né, ou seja um órgão da prefeitura. E a gente vai direto para o projeto legal quando a gente tem a aprovação, que é o que acontece em 90% dos casos, que é o caso aqui. E o que acontece, gente? Na maioria das vezes, assim, posso me arriscar a dizer que 100% das vezes as normas de construção dos condomínios elas são mais restritas do que as normas, né, ao Código de Obras e a Lei de Usurpação do Solo vigentes no município. Então, normalmente a gente tem que realizar esse rito nessa ordem. A gente realiza uma aprovação primeiro no condomínio fechado, após a análise, né, da administração do condomínio, correção, a gente vai, encaminha o projeto, eles carimbam e assinam, e a gente encaminha essas mesmas cópias para a Prefeitura Municipal. Tá? A gente vai mostrar exatamente um projeto que a gente fez isso aqui. A gente tem algumas situações de condomínios rurais que normalmente eles pedem só uma aprovação interna ou nenhum tipo de aprovação. Né? Eles querem ver, na verdade, localização de fossa séptica, né? Localização de reservatórios de água, e somente a implantação da casa, né, uma questão mais simples, então, né, a gente também tem questões relativas a isso. E aí, gente, aquele estudo bonitão que vocês viram lá em 3D, ele transformado em quê? Plantas, cortes, fachadas, elevações, tudo isso para mostrar o quê? Que a gente está respeitando as normas do condomínio e também a legislação vigente no município. Vou mostrar aqui para vocês graficamente o que eu estou falando. Esse aqui é o projeto da Residência CB, né? Está ficando pronto em Lagoa Santa, aqui na região norte de Belo Horizonte, né? Na região metropolitana. E qual que foi o rito, né? Esse aqui é uma imagem de estudo e aqui é a imagem da obra e a gente apresentou assim na prefeitura, tá vendo? Então é planta de implantação, é planta de situação, memorial de áreas construídas, tá vendo? Perfis do terreno, projeto de fossa séptica, enfim. Tá vendo? Planta cotada, né? Com largura e profundidade de todos os cômodos, planta do mezanino, diagrama de cobertura, fachada frontal, cortes, né? Para mostrar o respeito à parte toda de limite altimétrico, né? Exigido pelo condomínio, fachadas, né? Outros cortes em outros sentidos, né? Transversal, longitudinal. Para que isso, gente? Porque primeiro a gente tem que apresentar esse projeto no caso, o condomínio Gran Royal Lagoa Santa. Depois que a gente teve a análise pela arquiteta da administração, ela enviou as correções, a gente fez a correção, a gente encaminhou esse mesmo projeto para a Prefeitura de Lagoa Santa. Na época que a gente aprovou esse projeto, a Prefeitura de Lagoa Santa ainda tinha um protocolo físico. A gente tinha que ir lá, pegar as pranchas, pedir a assinatura dos clientes, né, encaminhar toda a documentação física para eles analisarem. Depois a gente recebia o projeto corrigido e tinha que enviar outra cópia física para finalizar. E hoje em dia o processo em Lagoa Santa ele é 100% online, é um protocolo online. Tem um portal que você entra no site da Lagoa Santa, você encaminha toda a documentação, eles fazem uma análise documental, depois eles vão realizar uma análise do projeto e aí depois, né, que a gente realiza as correções, eles emitem o alvará de construção todo online. Então, acaba que agora em Lagoa Santa a gente nem precisa dar uma passada lá na prefeitura, a gente já consegue resolver tudo realmente de forma muito mais ágil. E aí, né, gente, depois que o cliente está aí com o alvará na mão, a gente vai para o executivo de detalhamento. Lembrando, gente, a gente pode ter o envolvimento das disciplinas de engenharia, né, de estrutura, elétrico, hidrossanitário e outros sistemas, ou na etapa anterior, de anteprojeto, projeto legal, e também, né, ou né, na etapa de executivo de detalhamento, tá? Depende aí de como se dá o rito aí do projeto. E aqui no executivo de detalhamento a gente não começa sem os complementares, então a gente vai realizar a compatibilização desses projetos. Então a gente vai receber, no mínimo, tá? Base de elétrico, hidrossanitário, estrutural. Se o cliente quiser automação, ar-condicionado, gás, etc., a gente também tem que receber tudo isso. A gente pede aos clientes somente uma coisa, que contrate uma única empresa que realiza todos os projetos, porque o trâmite para a gente realizar as correções é bem mais ágil. A gente já teve experiência no passado que a gente tinha uma engenheira que fez os projetos complementares,
Foi isso. Ela fez o estrutural, na verdade, essa engenheira, e depois tinha um outro parceiro que fazia o hidrossanitário e um outro parceiro que realizava elétrico. Quando emitiu o relatório, cada um me entregou o projeto numa época, né? E esses projetos eles têm interferência um com o outro. Então isso acabou postergando, né, o início da construção da casa, porque não tinha a versão final ainda, por exemplo, dos projetos elétrico e hidrossanitário. Então o estrutural até chegou antes, mas enfim, isso daí acabou atrasando a obra, né, de uma maneira que não precisava, né, se tivesse, né, uma única empresa, né, que realizasse os 3 projetos e depois entregasse os 3 para a gente dar o ok, né, essa obra teria iniciado antes. Então a gente dá essa orientação, é uma dica que a gente dá aí aos clientes. E aí, gente, depois de realizar a compatibilização, desculpa, o que a gente faz? Né? A gente vai, né, emitir esse relatório, né, ver se tem lá interruptor no lugar certo, se não tem prumado no lugar errado, se não tem pilar, né, numa situação mais complicada ali, ou se tem um vão livre, né, que o calculista realmente precisou colocar um pilar, e se não tem outras alternativas aí para a gente vai, né, dar o ok, pegar as bases finais de engenharia, jogar na arquitetura e emitir as bases finais de projeto executivo de detalhamento. Gente, agora é a hora das pranchas técnicas. Então, a gente brinca, né, que o estudo é um projeto conceitual, etc. Então, a gente vai, né, detalhando ele cada vez mais, com uma lupa cada vez maior, para a gente entender melhor o que ocorre, né? Então, gente, agora fica mais técnico ainda. Então, é planta de alvenaria, planta de forro, especificação de revestimentos de piso, parede, teto, especificação das louças e dos metais, desenho básico de marcenaria, né? A gente faz desenhos de marcenaria básicos. Da onde? Cozinha, lavabo, banheiros, área de serviço, né? Tudo isso que é fixo, né? A gente faz desenho básicos de marmoraria, né? Então, de cozinha, né? Bancada de gourmet, ilhas, área de serviço, etc. A gente vai detalhando, né, cada um desses ambientes. A gente amplia as áreas molhadas, porque a gente quer que o cliente tenha um melhor aproveitamento, né, em relação à paginação de piso, né, em relação enfim, a compatibilização geral mesmo do projeto. E a gente também faz o detalhamento de portas e janelas, para ter a correta encomenda dessas esquadrias, né? Então a gente não quer fazer vãos grandes demais, que vão necessitar às vezes de vidros jumbo, né? Enfim, a gente tem que pensar e trabalhar dentro, né, do que os nossos parceiros aí de esquadria normalmente nos orientam, né? A gente trabalha muito com a Alu Design, trabalha com a Ideale, esquadrias, enfim, a gente tem alguns parceiros por aqui que já nos orientam, né, em relação a essas medidas aí máximas e mínimas aí para a gente poder seguir com um projeto de esquadria que seja viável, porque a esquadria acaba que ela é uma parte significativa do orçamento de uma obra, mas é o que também vai gerar a valorização da casa no longo prazo. A gente sabe, né, de vizinhos dos nossos clientes que venderam uma casa porque fez a casa toda em blindex, e aí no frio a casa congelava, no calor a casa virava um forno, não tinha vedação para chuva, né, direito, e aí eles ficaram super decepcionados e tiveram que vender a casa, né? Então, esse meu cliente, que era vizinho dele, fez o contrário, pegou a melhor empresa que tinha de esquadrias para realizar as esquadrias da casa e está super satisfeito, né? A casa tem esquadrias com veneziana integrada, tela mosquiteiro, tem um conforto térmico excelente, enfim, ele consegue ventilar a casa, consegue fechar a casa também para evitar o frio, as intempéries, então ele ficou muito satisfeito. Já o vizinho dele, né, que quis economizar nessa parte de esquadrias, colocando vidro temperado, né, não teve a vedação de uma esquadria de alumínio, né? Então, enfim, problemas aí que os clientes podem ter aí no futuro se não pensarem, né, na especificação correta das esquadrias. Vamos mostrar aqui um pouco da casa plano, tá, gente? Então, a gente visitou a obra aí aos 95%, né, de conclusão. Depois a gente vai realizar uma visita da casa 100%, a gente está em contato com os clientes justamente para isso. E vou mostrar aqui para vocês justamente as plantas, né? Como é que a gente fez, né, essa casa sair do solo, né? Como é que foi todo o trâmite aí de aprovação desse projeto e tudo mais, e dos projetos executivos, tá? Então, é um dos últimos projetos que foram concluídos. Olha aqui, gente, essa daqui é a planta, né, da casa plana, é uma casa de 500 metros quadrados, e é interessante verificar o quê? Quando a gente tem aqui, tá vendo, um cinza mais escuro aqui, a gente está falando do quê? A gente está falando dos pilares da estrutura. Então, a gente já tem os pilares da estrutura amarrados às alvenarias, tá vendo? Laranja, a gente tem as alvenarias maiores, né, 19 centímetros, que são externas, e as internas, que são as alvenarias de 14 centímetros, tá vendo? Então, aqui a gente já tem amarrado o quê? O projeto estrutural, que está amarrado ao projeto arquitetônico, que está amarrado ao hidrossanitário, que está amarrado ao elétrico. Então, a gente tem uma base de arquitetura aqui de alvenaria que não tem erro na hora de locar a obra, né? Então é muito interessante isso,
porque através desses desenhos, né, os clientes são, quer dizer, os clientes não, né, o pessoal da obra é capaz de executar a obra com perfeição, né, não tem erro, não tem como esse banheiro aqui estar num local diferente, não tem como esse banheiro estar maior do que esse banheiro, porque tem os pilares ali na ponta, né, para mostrar qual é o limite deles, enfim. E essa obra é uma obra que foi concluída e foi concluída de uma maneira muito legal, porque ela é 100% fiel aos projetos, tá? Então ficou muito interessante, muito legal. E, enfim, né, essa base, né, de arquitetura, ela tem que estar amarrada às bases de engenharia para que a gente tenha, né, a melhor execução possível. Depois aqui são alguns detalhes, tá? Que a gente está mostrando aqui, ampliações de áreas molhadas e tudo mais, tá vendo? Desenho básico de marcenaria do gourmet, onde é que vai a churrasqueira, qual que é a bancada, qual que é a cuba, qual que é a área de serviço, enfim, a gente faz, né? As ampliações dessas áreas molhadas, né? Aqui é o desenho da rouparia, tá vendo? Então a gente vai detalhando, né, cada um desses itens para que os clientes possam, né, levar os parceiros para ter uma correta execução dessa parte também. A gente também tem o QMA, que é o quadro de materiais de acabamento, que tem o detalhamento de cada um dos acabamentos dessa casa e também o detalhamento aqui das louças e metais com a localização de cada um dessas louças e metais. Então também não tem erro, né, de quantitativo e tudo mais, isso tudo é amarrado de uma maneira aí que fique bem fácil aí para o pessoal continuar a execução. E o detalhamento de portas e janelas. Aqui a gente já tem um detalhamento de portas e janelas que sofreu alterações, né, pelo parceiro, no caso, que foi a Ideal Esquadrias. Então, já falaram aqui da altura, né? Essa altura ia dar um vidro jumbo, então vai ter que ser previsto uma viga. Essa daqui a gente redividiu, né? Então, eles foram dando sugestões e a gente foi aprovando essas sugestões para depois a gente ter um envio final aos clientes, tá? Então, isso é muito importante, porque esse mapa de esquadrias vai mostrar o tamanho das folhas, a altura dessas folhas, quais que são os mecanismos que vão estar previstos em cada uma dessas esquadrias, né? Então, onde os clientes querem tela mosquiteiro? Eles quiseram nos quartos. Aonde eles quiseram persiana integrada, foi nos quartos. Onde eles quiseram um vão livre de esquadria um pouco mais minimalista, foi na sala. Né? Onde vai ter uma automação, né, para abertura das esquadrias? Na esquadria, né, alta que acompanha o corredor, que a gente já mostrou aqui no vídeo para vocês. Então, cada um desses detalhes está previsto aqui. E aí, gente, vamos agora mostrar algumas fiscalizações de obra, né? Alguns projetos que a gente pode acompanhar, né? Em alguns momentos. A gente brinca, né? Sempre com os clientes que é a parte da apresentação que fica sempre mais atualizada. A gente nunca consegue, né, acompanhar, né, todas as obras assim de uma maneira realmente in loco, né? Porque a gente trabalha realmente com desenvolvimento, mas a gente sempre faz o registro fotográfico, né? Emite relatórios para os clientes aí de cada uma dessas visitas. Aqui são algumas obras que a gente pode visitar. Então, a Residência Cipó, que fica no condomínio Reserva do Cipó, lá na Serra do Cipó, é uma obra que a gente já acompanhou tanto, né, na parte de obra cinza, quanto depois na finalização, né? Então, a gente visitou a obra em 2 momentos. O casal de clientes disponibilizou, né, a visita aí para a gente pode verificar tanto, né, o início da obra, quanto depois os finalmente aqui, que estavam aqui para instalar, eu acho que só o guarda-corpo e a parte de marcenaria aqui, e além do paisagismo, né. Então, a gente foi lá e deu uma olhada em tudo, né? Olhamos a parte toda de pintura, né? A gente viu a questão do forro de madeira, a parte toda aqui da vista frontal da casa, o pé direito duplo, onde a gente tem uma lareira, tá vendo? A parte toda de cozinha, que ainda não tinha recebido marcenaria, a parte da escada de concreto, que foi a opção final dos clientes, né? De ter uma escada de concreto. Eles até pensaram em ser de serralheria, mas o serralheiro parece que não deu conta do recado, então acabou indo para a ideia original, que era a escada de concreto mesmo, né, que já estava previsto inclusive no projeto estrutural e no nosso projeto também de arquitetura. Né? E aqui a Residência Plano, né, foi uma das últimas casas aí que a gente conseguiu visitar e vocês poderão acompanhar no nosso canal, então a gente pôde ver tudo, né? Instalação da cipa de concreto, instalação da pedra moledo, né, instalação das esquadrias, né, de alumínio anodizado preto com vidro transparente, instalação do forro de madeira com maru, do perfil metálico em padrão Cortem, tá vendo? A instalação do piso com maru também na parte dos quartos, né? Isso aqui é tábua corrida mesmo, né? São aqueles tacões. A padronização dos banheiros, né? Com bancada preta, o piso em porcelanato, né? O porcelanato acetinado, né? A cerâmica também das paredes, né? Foi padronizada. A parte da cuba, né? Que é levemente sobrepor também. A parte toda, né? De box até o teto. O lavabo, que recebeu mármore grijo. As louças, né, numa cor mais café, ficou bem legal. Também os metais na cor preta. Esse daqui foi um espelho que a própria cliente desenhou. A gente tinha previsto, né, um espelho orgânico, mas ela acabou optando por desenhar o próprio espelho orgânico, ficou bem bacana. Aqui são imagens externas, né, daquele vazio que a gente fez previsão em projeto.
para dar um pouco mais de luz aí para o lounge, tá vendo? Então, eu aqui visitando a obra, tá vendo? Aqui a gente na parte do gourmet, onde está a churrasqueira, a parte toda de ripas, né, de concreto na parte externa da casa. É interessante também nessa imagem, né, as esquadrias, né, em alumínio anodizado preto com persiana integrada, né, de uma forma aí que possam ter privacidade em relação aos quartos, tá vendo? O teto, né, que ele decola a partir desse ponto aqui, é um teto em Cumaru, né, em ripas de Cumaru. O brick aqui na parte do jantar, que vai receber também uma obra de arte aqui que os clientes já têm, né, do acervo pessoal. A cozinha, que estava em montagem da marcenaria, as bancadas já estavam prontas. Essa daqui é a residência L, né, que é no Quintas do Sol, é uma cliente aí que chamou a gente para algumas ampliações. Ela fez uma ampliação para... Nesse caso, ela tinha feito antigamente um escritório, um lavabo, né, e uma copa no andar inferior, e na parte dos fundos ela chamou a gente para uma ampliação de espaço gourmet, né, que aqui é a porta da cozinha, né, e ela queria receber o pessoal lá no quintal de casa. E aí ela fez, né, a bancada mesmo em concreto, fez toda a parte pergolado, tá vendo? Câmara fria, câmara refrigerada, né, câmara congelada, né, o fogão de indução, a bancada em concreto, tá, que foi feita em loco, ficou bem bacana o resultado final. É uma obra que a gente não visitou ainda, infelizmente, mas a gente pretende visitar em breve. E essa daqui é a residência B, uma residência ali no Alto Buritis, bem no alto, né, com uma vista bem legal, uma casa com pé direito duplo, né, ecogranito, porcelanato na fachada, tá vendo? Esquadrinho pé direito duplo, tá vendo? Os clientes não quiseram um perfil no meio, eles quiseram realmente o vidro com vidro aqui para não perder a vista de BH aqui, a esquadria alta, né, a questão da ilha, a parte de marcenaria ainda não estava pronta, né? Então a gente ainda não conseguiu ver. O forro aqui em Garapa ficou bem legal, tá vendo? A questão aqui do acesso, né? A garagem que fica no subsolo, a porta de ACM pé direito duplo, que ficou ficou muito legal, muito levinha, né? É bem bacana. A parte das texturas, tá vendo? A churrasqueira de 2 metros de largura, que a gente sempre brinca aqui que os clientes aqui são animados, né? Então tem churrasqueira, defumador, parrilla, né? Tem tudo aí que eles podem, né, e gostam de aproveitar. E a parte da esquadria, e a gente também gosta desse detalhe porque é um detalhe da calha, né, do piso atérmico que foi previsto na parte externa, porque a casa não tem degrau, né, da parte interna para a externa. Isso é muito interessante, por quê? Porque não precisa, né, ter um tropeço ali entre a parte interna e externa. Algumas esquadrias, né, alguns fornecedores de esquadria até oferecem a questão do ralo, que ele fica juntamente com o trilho da esquadria. Então é sempre interessante isso, né, para que não tenha, né, uma chuva de vento e venha trazer a água da parte de fora para a parte de dentro. É um detalhe que a gente sempre gosta, né, das casas com esse piso único, né, de uma forma que fique bem legal. E aqui a gente olhando, né, a piscina estava passando por um teste de estanqueidade e já tinha a instalação dos guarda-corpos, né? Então é um projeto bem legal, bem interessante também. E é só isso, tá, gente? Então esse é todo o processo, né, que a gente trabalha desde o início, né, na concepção do projeto até as aprovações necessárias, né, de projetos e depois, né, na parte executiva de treinamento, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilhe com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Muito obrigado e até a próxima. E se você quiser entrar em contato conosco, aí a gente tem todos os detalhes aí, né? Nosso e-mail e nosso telefone aí, WhatsApp. Tá joia? Até mais. Tchau.